Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou trazer uma aula bem interessante aqui para a gente iniciar com o Raspberry. Hoje a gente vai trabalhar e montar a configuração para a gente estar trabalhando com os pinos GPO do Raspberry. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é os pinos de saída. Quem trabalha com Arduino, já conhece o Arduino bem, vai se familiarizar com esse tutorial aí. E quem tá aprendendo aí Raspberry, tem vontade de aprender aí, também vai aprender uma coisa nova aí. Bem, aqui temos a conexão remota, que eu mostrei no vídeo passado para vocês aí como realizar essa conexão remota. E eu vou estar deixando o link para vocês aí. Possivelmente essa aula vai ser um pouco extensa, devido a algumas configurações que a gente vai fazer aí, para poder rodar nossos primeiros projetos com o Raspberry. Antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês alguns canais interessantes aqui que falam a respeito de Arduino, Raspberry, eletrônica. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o canal do meu colega aqui, o Eduardo Silva. O canal dele ele fala bastante coisa sobre Android ou Arduino. Tem aulas sobre o Android, sobre como a gente montar aplicações voltado para o app Inventor. Então vale a pena conhecer, que tem bastante coisa interessante aqui, legal aí na área de Android e Arduino. Vou deixar o link para vocês de todos os canais na descrição do vídeo. Outro canal bem interessante aqui é um pouco sobre tudo. Ele fala sobre Raspberry Pi, Arduino e eletrônica. Tem bastante coisa legal aqui também. Além de tutoriais aí que você pode encontrar aí sobre diversos assuntos. Próximo canal é um canal de manutenção de computadores, e também fala sobre Raspberry Pi, e está iniciando a respeito de videoaulas a respeito do Arduino. Então é bem interessante, aqui tem bastante coisa aqui, desde a manutenção de computadores ao Raspberry Pi, Arduino, que vai começar recentemente, tem algumas videoaulas aqui. E é bem interessante aqui, vale a pena dar uma olhada. Bem, vamos dar uma explicação aqui breve do Raspberry. Para quem é novo aí no canal, não sabe do que eu estou falando, eu vou estar explicando aí para vocês aí de uma forma bem prática. Bem pessoal, esse aqui é o nosso Raspberry Pi. Ele é considerado o menor computador do mundo. Aqui no Brasil a gente encontra em torno de R$200, lá fora a gente encontra em torno de $35. E o que a gente pode falar a respeito dele? O processador dele tem uma velocidade de mais ou menos 600 MHz, 512 de memória, 512 megas. E ele é um computador para projetos. Você pode rodar pequenos servidores nele, projetos de robóticas, de automação, assim como no Arduino. Ele tem esses pinos aqui, esses são os pinos que chamamos de pinos GPO, os pinos GPOs, e com esses pinos que a gente vai trabalhar hoje. Fazer um tutorial, vamos aos itens necessários. Como vocês viram ali, o pino dele é macho, então a gente vai precisar de jumpers macho com a ponta fêmea, uma ponta macho e outra ponta fêmea. Resistores, no caso aqui eu estou usando 2 de 100 e um de 150. Um LED RGB, no caso para não ficar muito simples, muito básico o tutorial, vai fazer alguma coisa com LED RGB aí para mostrar para vocês. No caso dos resistores aqui, caso vocês não tenham esses resistores aí, não tenham 3 resistores, a gente pode até utilizar um, portanto que seja acima de 200 ohms. E a protoboard, deixa eu ver usar. Bem, eu vou estar deixando aqui no vídeo a respeito do mapeamento dos pinos do nosso Raspberry, para entender melhor como é que vai ficar essas ligações. Bem pessoal, eu reposicionei a Raspberry aqui para ficar mais fácil da gente
encontrar os pinos aqui. Os pinos devem ser feita a leitura dessa forma aqui, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então aqui o primeiro pino temos o pino 1, pino acima o pino 2, pino 3, pino 4 e assim vai. Antes é importante saber a respeito desse LED aqui, que ele é um LED anodo comum. O que é isso? A gente vai ligar ele no 5 volts, essa perna aqui maior. E a forma correta de ligar ele é nesse sentido aqui, de tal forma que essa perna aqui, onde tem um anodo, ela fique na segunda posição. Então vamos lá. Vamos às ligações dos resistores. O resistor de 150, a gente vai ligar na primeira perna, que corresponde ao vermelho. O de 100 a gente vai ligar na terceira e na quarta perna. Segundo o diagrama, o pino que representa os 5 volts na Raspberry é o pino 2 ou pino 4. Vamos ligar no 2. Eu vou ligar um jumper branco, mas por finalidade de padronização a gente deve ligar um vermelho, né? Mas como eu vou ligar o vermelho no pino vermelho do LED, eu vou deixar esse aqui como branco. Se caso o seu LED não seja igual ao meu, seja um catodo comum, você vai inverter e vai ligar no ground. Vamos ligar o vermelho. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o pino 11. Então vamos lá na contagem. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E ligamos ele no primeiro ponto. O terceiro pino é o verde. Vamos ligar no 13, exatamente do lado do pino vermelho. E o próximo no pino 15. Está concluída as ligações necessárias. E agora vamos ao código, os pré-requisitos que a gente precisa instalar para poder rodar esse programa. Simplesmente a gente vai acender esse LED aqui, conforme o comando passado pela serial da linguagem. Estamos aqui conectados remotamente ao Raspberry, sistema operacional Raspbian. Bem, na maioria dos casos a gente vai ter esse sistema operacional instalado no nosso Raspberry, mas existem situações que a gente não vai ter ele instalado. Então precisamos instalar a ferramenta de desenvolvimento. No caso, a linguagem nativa do Raspberry é o Python, para estar manipulando os pinos GPO. E vamos ao procedimento de instalação. Vemos aqui, abrimos o terminal. No meu caso eu já tenho ele instalado, mas eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês. Primeiro passo é a gente atualizar o repositório. Sudo apt-get update. Esse processo é um pouco demorado, então eu vou cortar aqui. O próximo comando é para a gente instalar a IDE e a ferramenta de desenvolvimento para o Python. No caso, o comando é este: sudo apt-get install idle 3. Eu estou passando esses passos porque caso você não tenha o Raspberry instalado na máquina, tem um outro sistema operacional,
pode ser que não venha com as ferramentas necessárias para desenvolvimento. O próximo passo é instalar a biblioteca que é responsável em tratar os pinos GPO. O comando é o seguinte: sudo apt-get install python rpi.gpio. Ok, nosso Raspberry está pronto para desenvolvimento. Bem, pessoal, agora vamos executar a nossa ferramenta de desenvolvimento. Eu sei que vai ter muita gente que vai perguntar por que o Python e por que não desenvolver em Java ou qualquer outra linguagem. No caso aqui, o Java seria, quem conhece bem Java sabe que o Java é um bicho-papão de memória. Então, dificilmente esse dispositivo vai rodar bem o Java. Então, vamos executar a IDE. O comando para executar é sudo idle 3. Demora um pouquinho mesmo, é assim mesmo. E aqui está a nossa ferramenta de desenvolvimento em Python. Vamos abrir o editor e fazer alguns testes aqui antes de partir para o desenvolvimento mesmo. Precisamos abrir um novo arquivo, uma nova janela aqui, porque esse aqui é o compilador ou debug aí, ou como podemos dizer, é console mesmo. Por exemplo, a gente vai testar o primeiro programa aqui, que nada mais é que o Hello World aí, para familiarizar aí com a linguagem. Eu vou estar passando aí a respeito da linguagem, mas eu vou estar falando pouco a pouco, que o foco agora, a gente está trabalhando com a Raspberry. Mas vamos lá, vamos rodar o primeiro comando aí em Python aí, para a gente familiarizar com a linguagem. Print para imprimir. A estrutura é um pouco parecida com Java. Aqui no caso, tanto faz aspas simples ou dupla. Ele aceita as duas formas. Vamos lá. Olá, mundo. E para pular uma linha, a gente concatena com /n. Esse é o primeiro comando em Python aí que a gente fez. Mas não é interessante a gente estar trabalhando aqui com a console. Então vamos abrir um módulo e através do módulo a gente compila e estaremos trabalhando com mais recursos da linguagem. Então vamos lá em File, New Windows e vamos começar o nosso primeiro programa com a Raspbian. Vamos lá. Para utilizar, vamos ter que importar a biblioteca responsável pelos pinos, que é import rpi.gpo as gpo. Aqui nós estamos importando a biblioteca que nos permite a interação com os pinos. Vocês vão ver que, apesar da programação ser um pouco diferente, a lógica é a mesma que a gente utiliza no Arduino. E aqui, gpo.set mode gpo.bird. Nesse comando aqui a gente está dizendo para o Python que a gente vai utilizar os pinos ou a placa em si. Então, no começo a gente tinha feito as ligações do pino 11, 13 e 15. Então vamos começar setando eles. A gente precisa setar eles como saída. Então vamos lá. gpo.setup 11, que é o número do pino,
gpo.out. Uma coisa importante de falar é que ele é case sensitivo, então importante ligar, digitar corretamente. GPO output 11 e 1. Esse 1 aí é para dizer que o pino vai começar ligado, ou high. O mesmo equivalente do high do Arduino. Então vamos lá. Aqui, para a gente não gastar muito tempo, eu vou simplesmente copiar o código dos outros pinos. Pino 13. E a gente seta como high também. Pino 15. E ele é high também. E agora a gente vai tentar, ou na linguagem de programação, usar o try, porque a gente vai imputar esses dados para acender o LED e fazer a comunicação com os pinos a partir do teclado. Se a gente não colocar esse try, o que vai acontecer? O nosso programa vai travar, vai dar problema aí, a gente não vai conseguir rodar a aplicação caso ocorra algum erro de execução. Então vamos lá, try, 2 pontos. Aqui, ó. Aqui uma coisa importante, que não sei se vocês perceberam quando eu dei Enter, ele alinha dentro do try a configuração da próxima linha, ou seja, a cada tab ele já supõe que a próxima linha vai estar dentro daquele laço. Então, o legal do Python é esse aí, que ele tem uma programação limpa. E a partir do momento que eu coloquei esses 2 pontos aqui, ele já entende que todo comando que estiver abaixo ali, ele é de hierarquia abaixo desse try. While. Esse while aí eu vou colocar para dizer que a gente tem um loop. True. Eu não vou falar a respeito desse true aqui, porque não vem ao caso aqui, mas ele vai simplesmente deixar o código como se fosse o loop do Arduino. Ele vai deixar sempre o código com a condição verdadeira. Request run input RGB. Aqui nessa linha aqui do request igual run input RGB, estou dizendo para ele o seguinte, que armazena na variável request o que for digitado aqui. Esse run input ele vai pegar o que eu digitar na tela ou no console. E agora a gente precisa quebrar esse string para poder fazer o tratamento para ele acender o LED, acender o pino ou não. Então vamos lá, if len, esse len quer dizer o comprimento, request igual, aqui é exatamente igual ao Java, né? Eu estou dizendo para ele, se a variável request tiver 3 caracteres, faça alguma coisa. Então vamos lá, gpo.output, a gente vai colocar o pino que a gente quer alterar o status aqui. Vamos fazer uma conversão aqui de inteiro. Request, que é a nossa variável que recebe os dados. E a gente vai pegar a primeira posição dessa variável. Então, colocamos um conchete aqui com o número 0. Ok. Para os outros pinos fazemos a mesma coisa. A única coisa que altera é o pino e a posição do request. Pino 13, posição 1.
e o pino 15 a posição 2. E agora, feito isso, a gente vai precisar fechar o nosso try, porque em Python a gente não tem, no caso do while e do if, de alguns laços, a gente não vai ter o fechamento com código, com chaves, assim como Java em algumas linguagens. A gente simplesmente coloca alinhado, que ele já entende que a partir daquele momento acabou aquela linha. Isso é muito interessante. Então vamos lá, para fechar o try a gente alinha aqui. Aqui ele está alinhado. Except keyboard, uma seção de teclado, interrupt. Dois pontos para dizer que fechou. E vai abrir a exceção que a gente, no caso a gente vai limpar os pinos. Ou seja, vai limpar os dados que foram enviados para os pinos. Então é gpo.clean up. Vamos ver se a sintaxe está correta. Parece que está tudo ok. Ele vai pedir para salvar, então já vamos nos adiantar e salvar aqui. No caso aqui eu já salvei como RGB teste. Vou lá e salvo. E eu venho aqui nessa opção aqui, Run Mode. Se tudo ocorrer bem, ele não vai dar problema. No caso aqui a gente já tem um problema aqui. Bem pessoal, eu tive que pausar o vídeo aqui devido aos erros que deram, mas eu acho importante vocês saberem o que aconteceu. Quando eu instalei meu idle, na verdade eu já tenho um idle instalado na minha Raspberry. Mas o que aconteceu? Quando eu executei o idle que já estava instalado. Então ele não estava devidamente configurado com aquela instalação que a gente fez. Então o que no caso teria que fazer aqui? Eu fechei todos os modos, deixei só a console aberta e rodei esse comando sudo idle. Anteriormente a gente rodou o idle 3. O idle 3 já está como padrão. Vamos lá abrir o arquivo, open, RGB, teste, e vamos mandar rodar. Então vamos lá, vamos rodar os comandos. Antes eu vou colocar a câmera aqui para vocês verem os comandos rodando com o LED aceso. Bem pessoal, essa aqui é a interface de comunicação onde a gente vai atribuir os comandos. Eu quero que vocês notem aqui que o LED ficou um pouco avermelhado. Isso é devido à resistência aqui. Eu acho que ela não está adequada com relação à cor vermelha aqui. Então com uma baixa tensão eu consigo acender ele na cor vermelha, mas na verdade ele não está aceso. Seria só alguma voltagem que está passando sobre ele. Mas vamos lá. Esse LED funciona de forma contrária. Então quando eu mandar o comando 0, ele vai acender. Quando eu mandar o comando 1, ele vai apagar. Vamos acender primeiro a cor vermelha. Então mandamos 1. Então mandamos 0, 1, 1. E ele acende. Vamos acender agora a verde. Mandamos 1, 0, 1. Para acender a azul, mandamos 1, 1, 0. E dá para fazer combinação das cores também. Por exemplo, vermelho e verde. 0, 0, 1. Azul e verde. 1, 0, 0. E assim vai. A próxima videoaula pretendo fazer essa combinação de cores, tratando os pinos como PWM. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a paciência. Obrigado. Se você gostou do vídeo aí, dê um curtir aí para fortalecer o canal. Até mais. Tchau. Se deseja receber novos tutoriais, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e nos siga no Twitter.